Fala pessoal, beleza? Eu sou Sandro Silva em mais um vídeo para o canal, mais um vídeo aqui da minha da sua Xbox Game Pass Total. Hoje aqui mais uma vez falando sobre o Hellblade 2, cara, jogo que sairá no dia 21 de maio de 2024. O jogo simplesmente espetacular pelo que já foi mostrado do jogo, um jogo que coloca um marco, né, na geração, onde vai ficar determinado que antes e depois do Hellblade 2 em níveis gráficos, né? Sempre que se falaram de novas gerações ou da geração subsequente à atual, né? Sempre o ponto sempre foi os gráficos. Mas antes, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, faça parte aqui conosco, compartilha, né? Deixa aquele like, comenta, que ajuda muito aí o canal, beleza? Eu tô aqui com uma reportagem da Digital Foundry, cara, onde eles falam aqui sobre o Hellblade. Vai estar vendo aqui essa reportagem, depois a gente comenta aqui um pouco mais sobre o assunto, beleza? Deixa eu estar soltando aqui. Hellblade 2 estabelece um novo padrão gráfico, afirma Digital Foundry. Jorge Henrique, Xbox Notícias, a 10 de abril de 2024. Na análise mais recente da Digital Foundry, os especialistas analisam mais de perto esse banquete visual. Senua, a personagem principal, ganha vida com a tecnologia MetaHuman, oferecendo uma renderização facial incrivelmente realista que rivaliza com o que há de melhor na indústria de jogos. Pele com brilho sutil, olhos vivos, dentes perfeitos, cada detalhe encanta. A animação é incrivelmente boa e a personagem Senua transfere de forma convincente as emoções das performances live action para o mundo digital. O jogo também se beneficia de pós-processamento avançado, incluindo uma bela profundidade de campo que transita suavemente entre os pontos de foco, sem artefatos visíveis. Entre os outros recursos do Unreal Engine 5 que destacam Hellblade 2 está o Nanite, que permite a renderização de texturas de solo e pedra incrivelmente detalhadas. As sombras são nítidas e precisas mesmo nos menores elementos geométricos, tornando o mundo do jogo ainda mais realista. Hellblade 2 não é apenas um avanço para a série, mas também para toda a indústria de jogos, demonstrando até onde pode ir o lado visual do entretenimento interativo. Apesar dos 30 frames por segundo, o jogo parece fenomenal e já promete ser um título que mudará a nossa percepção das capacidades gráficas nos videogames. Será revolucionário e um padrão a ser batido. Fonte: Tags Hellblade 2. Beleza, galera, Hellblade 2, né, finalmente chegando aí, falta pouco mais de um mês. Digital Foundry, depois desse sua análise, né? Eu queria ver como é que tá a cara do sonista, né, já que eles sempre admiraram tanto a Digital Foundry, né? A Digital Fraude, como vocês queiram chamar. E tá aí, a fraude protegendo o Hellblade, né? É uma grande diferença, graficamente, realmente um salto gráfico muito grande que o Hellblade está trazendo. É aquele jogo que vai ser o marco para tentarem bater esse game mais na frente. O Hellblade, pô, tá muito bem feito. O personagem andando, movimento dos cabelos, movimento dos braços, cara, os reflexos, as luzes, a sombra. Quando se vê o rosto dela, você vê os cabelos ali, os olhos, a boca, os dentes, cara, tá tudo muito bem feito pelo que está sendo mostrado no trailer. E, sem dúvida nenhuma, é um jogo, o maior salto gráfico de todos os tempos, né? Com certeza, né? Uma vez que ele já é o maior salto gráfico da geração, é de todos os tempos, porque antigamente aqui não se poderia fazer um gráfico desse mesmo nos consoles, né? E rodando a 30 FPS justamente para poder conseguir rodar. Porque o Xbox Series X em 60 FPS esse jogo provavelmente não rodaria com essa qualidade gráfica. E no PS5 muito menos, uma vez que o PS5 é um console mais fraco que o Xbox Series X. Então não rodaria de maneira alguma a 60 FPS com essa qualidade gráfica. Rodaria a 60 FPS se eles escaparem a qualidade gráfica. Mas aí perde o sentido do jogo.
porque é um jogo filme, é um jogo baseado em filme, né? Não é filminho que nem os joguinhos da Sony, é um jogo filme, viu, galera? É filme mesmo, não é filminho não, entendeu? Então, assim, é um jogo que é baseado no filme, né? Com um efeito visual incrível, com iluminação, como é que eu posso falar? Sensação de profundidade, distância, física, tudo um jogo muito bem aprimorado, tudo muito bem elaborado para trazer o máximo de realismo possível para a geração de consoles, né? E você vê mesmo aí o quanto que está sendo esse salto gráfico desse jogo com relação aos jogos anteriores, né? Você vê aí, por exemplo, nenhum jogo da Sony até então, até falei já isso no vídeo anterior, nenhum jogo da Sony, nenhum jogo do Xbox até agora não era nenhum jogo da geração, era um jogo baseado na antiga geração, na geração passada, apenas com alguns recursos a mais ali de textura, de HDR, uma pitadinha ali aqui de Ray Tracing e por aí vai, mas não é um jogo baseado realmente na nova geração. Esse jogo aqui é o primeiro realmente da nova geração, querendo trazer todo o efeito visual do jogo usando a Unreal Engine 5 no máximo que ela pode usar, usando o MetaHuman ali na renderização do espaço, dos personagens ali e tal, usando toda a renderização de movimentação dos personagens, dos inimigos, tudo ali em live action, né, ali para trazer aquela sensação ali o mais real possível para o jogador. A única diferença é que esse filme você vai estar vendo a personagem sempre das costas ali, né? Sempre de costa, né? Diferente de filme que você tem vários ângulos, mas que é um jogo feito para se visualizar. Isso é um jogo, aquele jogo corrido, não é aquele jogo corrido, é aquele jogo arrastado, né? Aquele jogo lento, que você anda, que você dá aquela carreirinha, que você é o tempo todo parando para ver o cenário, ver se tem algum segredo, ver se tem algum puzzle ali para se resolver, né? Foi falado que vai ter alguns cenários secretos para o pessoal, para se explorar e coisa e tal, então assim, é o tipo de jogo arrastado, filme mesmo ali, né? E para o que eles queriam, não era possível rodar a 60 FPS com esse visual gráfico. Então isso aí, eu aceito isso aí. Por mais que gostaria muito que tivesse a 60 com esses gráficos, mas não tem, né? Pelo menos nos consoles não terá. Nos PCs só quando chegar que eu vou ter a base de como ele vai rodar aqui na minha máquina, né? Mas, cara, vou tentar rodar da melhor maneira possível e baseado nos 30 FPS, que é a experiência que os jogadores de console vão ter, né? E após isso aí, se eu puder melhorar os FPS sem tirar a qualidade, aí sim eu vou correr atrás de melhorar os FPS do meu computador, mas enquanto isso, se só rodar 30 com o gráfico no talo ali, tudo perfeitozinho, pra mim tá ótimo, cara. Veja a hora de poder jogar essa beleza, né? Então é isso, galera, geração tá começando agora com esse jogo, certo? Esse é o primeiro da leva de jogos a partir de agora. É disso aí para frente que poderemos ver mais na frente nos outros jogos. Eu acredito que o próprio DLIVE vai vir numa qualidade também gráfica muito para acima também do normal, né? Mas o Hellblade é um jogo a ser batido, é um jogo a ser seguido, um jogo a ser para se ser admirado, né? Independente da sua escolha de plataforma. O solista está chorando muito, por isso ele está falando muito em FPS, sendo que nenhuma geração, de todas as gerações que teve de videogame até hoje, nenhuma delas
foi baseada em desempenho. Todas elas, a base era o salto gráfico. Todas as gerações, eles queriam ver o salto gráfico, o que é que pode ser feito do 360 para o Xbox One. Foi que melhorou graficamente. Do PS3 para o PS4, do PS4 para o PS5, do Xbox One para o Xbox Series. Sempre foi a base gráfica. E tá aí o jogo com essa base gráfica vindo e mostrando todo o potencial que o console tem e todo o potencial que a Unreal Engine 5 tem. E só depende só dos profissionais que trabalharem nos seus respectivos jogos, trazerem as melhores qualidades aí pra gente. Mas, como eu falei, não é possível rodar esse jogo a 60, não você jogando a 60 e caindo para 40, para 30, 35. Essa queda brusca é pior do que você tá jogando travado a 30. Nem se compara. Visualmente você vai se acostumar ali nos 30 FPS, não vai ter queda nenhuma, queda nenhuma acima disso aí, então você acaba aproveitando o máximo que puder de qualquer jogo que você esteja jogando um salto gráfico tão alto quanto esse. É simplesmente sensacional o que a Ninja está fazendo com esse Hellblade 2. Ele está realmente incrível pelos trailers e, sem dúvida, o melhor jogo aí do ano e o melhor jogo, quem sabe, aí, um dos melhores jogos da geração. Hein? O marco da geração é Hellblade. Então é isso aí, se você não é inscrito ainda, inscreva-se, conto com vocês, compartilha, deixa o like para ajudar o canal, comenta, tamo juntos, valeu! Hellblade 2 is unique here in that these effects seem unusually high quality and unusually pervasive. The film grain in particular seems quite harsh, so hopefully the game ships with an option to disable it.